Olá, boa noite. Meu nome é Pedro Léo Alves Costa, sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco e meu trabalho trata da temática da questão do etnodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável como princípios basilares da educação escolar quilombola. Inicialmente, essa pesquisa ela é contextualizada a partir da minha tese de doutorado. Eu estou na Espanha atualmente desenvolvendo um doutorado sanduíche com bolsa da CAPES e a minha pesquisa no Brasil ela trata de analisar a educação escolar quilombola como um direito básico dessas comunidades tradicionais no Brasil e também a questão da efetivação da educação escolar quilombola como um direito fundamental desses territórios tradicionais das comunidades quilombolas no Brasil. Como de início, a educação escolar quilombola, ela tem um documento básico que traduz todas as metas e ações que contextualizam essa educação feita para as comunidades quilombolas no Brasil. Esse documento é um documento de 2012 e trata das diretrizes básicas para a educação escolar quilombola no ensino básico. Então, o objetivo dessa pesquisa vem ser analisar o conceito e descrever o conceito de desenvolvimento sustentável e etnodesenvolvimento e entender a importância desses conceitos para a formação de uma educação escolar quilombola que seja inclusiva e equânime e que leve também ao desenvolvimento humano e territorial nesses territórios. Então, para início, é, para alcançar o intento dessa pesquisa, eu utilizei como método uma pesquisa exploratória e descritiva. E como técnica de coleta dos dados, para alcançar o objetivo anteriormente citado, utilizei de uma análise bibliográfica, documental e o uso de dados secundários. Para essa construção teórica e bibliográfica, eu busquei no portal de periódico da CAPES e uma biblioteca virtual obras e artigos interseccionados à temática em questão. Como análise documental, eu verifiquei as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola no ensino básico, que é um documento de 2012, as suas diretrizes operacionais, que é um documento também do Ministério da Educação de 2020, que vem operacionalizar essa efetivação da educação escolar quilombola nas comunidades brasileiras, e o parecer que deu origem ao documento base dessas diretrizes, bem como diversos documentos internacionais que fazem parte desse conceito do que seja etnodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. De início, como resultado, é importante mencionar que a educação escolar quilombola é aquela construção pedagógica e formativa feita para as comunidades tradicionais quilombolas no Brasil. E o que são essas comunidades tradicionais quilombolas? Essas comunidades tradicionais quilombolas, juntamente com, por exemplo, as comunidades indígenas, os povos ribeirinhos, os povos do campo, eles são consideradas comunidades tradicionais que fazem parte da formação histórica e escolar, histórica e social da formação do Brasil. Então, de início, a gente já vê que, dentre os princípios, né, as práticas e ações político-pedagógicas da educação escolar quilombola, nós temos que essa construção pedagógica, ela vem dentro do seu teor o direito ao etnodesenvolvimento, entendido como um modelo de desenvolvimento alternativo que considera a participação das comunidades quilombolas, as suas tradições locais, o seu ponto de vista ecológico, a sustentabilidade e as suas formas de produção do trabalho e de vida. Então, dentre diversos princípios que fazem essas ações serem colocadas em prática, nós temos que
há a efetivação de educação escolar voltada para o etnodesenvolvimento e para o desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas. Então, as diretrizes vêm trazer que a questão da territorialidade, que é uma discussão mais ampla do que puramente apenas o território dessas comunidades, ela está associada ao etnodesenvolvimento e à sustentabilidade socioambiental e cultural das comunidades. Essas questões, elas deverão orientar todo o processo educativo definido no projeto político-pedagógico da educação escolar quilombola nesses territórios tradicionais. E o que seria o etnodesenvolvimento? O etnodesenvolvimento, como princípio de uma educação escolar quilombola, é um dos modelos possíveis de desenvolvimento alternativo em tudo e por tudo oposto à ideologia desenvolvimentista tradicional eurocêntrica, positivista, aquela que é normalmente portadora de posturas contaminadas de autoritarismo. Então, como se desenvolve esse etnodesenvolvimento e esse desenvolvimento sustentável interligado à educação escolar quilombola desses territórios tradicionais no Brasil? Primeiro, que as estratégias de desenvolvimento sejam destinadas prioritariamente ao atendimento das necessidades básicas da população e para a melhoria de seu padrão de vida, que a visão seja orientada para as necessidades do país, que se procure aproveitar as tradições locais dessas comunidades, que se respeite o ponto de vista ecológico, ou seja, os saberes e fazeres tradicionais dessas comunidades, que seja autossustentável, esse etnodesenvolvimento, respeitando, sempre que possível, os recursos locais, seja naturais, técnicos ou humanos, que seja um desenvolvimento participante, jamais puramente tecnocrático, abrindo-se à participação das populações em todas as etapas do planejamento, execução e avaliação do próprio desenvolvimento humano, ecológico, pedagógico e formativo dessas comunidades. Então, a questão da territorialidade associada ao etnodesenvolvimento e à sustentabilidade socioambiental e cultural das comunidades quilombolas deverá orientar todo o processo educativo existente naquele documento do projeto político-pedagógico que existe em cada comunidade territorial quilombola. E todo esse projeto político-pedagógico está inserido, está ornamentado conforme as diretrizes anteriormente citadas. Nesse sentido, o etnodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável se tornam verdadeiros direitos, muito mais do que princípios. Né? Ele vai em uma questão além, ao serem entendidos como modelos de desenvolvimento que consideram a participação das próprias comunidades quilombolas, as suas tradições locais, o seu ponto de vista ecológico, a sustentabilidade, a ancestralidade e as suas formas de produção, de trabalho e de vida. Então, é, com isso, verifica-se que a educação escolar quilombola consegue ser essencial na busca de um desenvolvimento adequado nessas comunidades, sendo indissociável e necessária, portanto, os conceitos de etnodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável a uma formação escolar dessas comunidades que seja inclusiva e plural. Então, como conclusão e como finalização desse trabalho, verifica-se que, dentre os diversos princípios em que existe para a conformação de uma educação escolar quilombola que seja plural, equânime, adequada, que respeite os princípios, que respeite as tradições, que respeite a oralidade, que respeite a territorialidade, que respeite a ancestralidade, é importante que, dentre os diversos princípios, esse etnodesenvolvimento e o desenvolvimento sustentável adequado seja inserido nessa conformação da educação e da formação educacional e pedagógica dessas comunidades quilombolas. Então, essa apresentação é apenas uma parte desse trabalho que vai muito além de uma pesquisa que vai muito além de uma pesquisa
puramente bibliográfico-documental. Ela se insere dentro de uma formação importante da estrutura social e política brasileira, e essa estrutura, ela com certeza se faz pela, pela, pela o teor da importância das comunidades tradicionais quilombolas para toda essa conformação política e social do Brasil. Então, eu queria agradecer primeiramente a CAPES e depois ao programa de pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento territorial na UFPE, UFRPE, a qual eu sou discente do programa de doutorado profissional e que minha tese trata exatamente de analisar a educação escolar quilombola em uma comunidade no sertão de Pernambuco.